Eu sou a Nilza Gaboarte Panis, Idade? eu tenho 75 anos, Uhum. moro aqui em São Valentim há 30 anos, morava em Benjamin, eu morei lá até os 22 anos. E quais são as primeiras lembranças que você tem lá de Benjamin Constant? Bem, a primeiríssima, a escola. Eu tinha em torno de 5 anos e eu lembro que eu ia para a escola para ir. Eu sempre amei muito escola, desde criança. E eu sentava no meio da minha irmã e de uma outra colega, porque as classes eram bipessoais. Lembro das brincadeiras, né, dos balanços, das casinhas que a gente fazia, das bonecas que a gente fazia com espiga de milho. Tu falou escola, né? Aonde que ficava essa escola? A escola fica onde agora mora a Nelce Coser Fávero. Era uma escola de madeira com 2 salas de aula. As turmas eram multisseriadas, só tinha 2 salas e uma sala para direção. Isso eu lembro que tinha. Um jardim na frente e o recreio era feito na rua mesma. Tu te Nós não recorda quem tínhamos. era professor? Sim, a minha professora de alfabetização foi a Diles Dias. Tu te recorda quem era a primeira professora? A minha era de alfabetização foi a Diles O Dias. senhor pode falar de novo? A minha A professora... minha professora de Peraí, só um pouquinho. Ali, pode falar para ele. Tá, a minha professora de primeira série foi a Diles Dias, ótima professora. A segunda série foi a Zídia dos Santos Capelari, né, que também morava lá. E eu lembro que tinha uma Dal Ponte, eu acho que era, que trabalhava lá também, mas daí eu não fui aluna E esses dela. Não. professores, eles eram estaduais, Sim, municipais, salariados? sim, a escola de Benjamin era estadual, que era Escola Estadual Benjamin Constant, o Grupo Escolar de Benjamin Constant, primeiro nome dele. E os professores não moravam ali, nessa escola, não nessa nova, na outra, aqueles que foram meus professores, eles vinham de Erechim. Mas a minha mãe foi professora também. Eles se deslocaram para Benjamin, eles moravam aqui na linha Gaboardi, e ela então passou a lecionar lá também. Não lembro se ela tinha outros professores com ela. Não lembro desse detalhe. E esses professores, eles eram assalariados? Ô, Vini! Vocês não vão parar de falar. Vai ter que encostar o sapato. Não, ele vai atrapalhar a luz. Chegou, Vini? Pode ir. Esses professores, tu não te recorda se eles eram assalariados, se as famílias que ajudavam eles, quando eles vinham ensinar, como é que funcionava? Assim, ó, a mãe me falava de que as famílias ajudavam no pagamento de uma parte. E depois, como o dinheiro era pouco, né, as famílias também não tinham muitas condições, daí o Estado, o município, aí não sei te dizer certo, ele passou a pagar um pouco mais. Daí depois, estes meus professores, sim, eram assalariados pelo Estado. E tu tem lembrança de alguma outra escola, além da sede aí? Não, eu não lembro, eu estava pensando também, não lembro de outras escolas. E como é que era naquela época as estradas aí? Como é que o pessoal fazia? As Já tinha- estradas eram precárias, a mobilidade era difícil, porque era de chão batido, como diziam, né? E para as pessoas se deslocarem era a cavalo, a pé ou carroça. Era difícil o comércio também, porque para transportar o produto dos agricultores era feito nos lombos de burros ou cavalos, que eram as tropas que eles diziam. Meus irmãos, que também trabalharam, porque o meu pai tinha comércio, eles saíam às vezes de manhã e voltavam à noite, porque eles iam até Faxinal, até Votouro, naqueles lugares. Então, vinham até Benjamin, daí com o caminhão para Erechim. Daí tínhamos nós e depois tinha o Jacó Zafari, em sociedade com Augusto Vaccaro. E tu recorda quando que começou as primeiras estradas, abertura de estrada, caminhão circulando? Tu não tem recordação? Não, eu só lembro do nosso caminhão, transporte, assim, carros pequenos, eu não lembro que se alguém tivesse. E já tinha luz elétrica?
Veio bem mais tarde. Eu já ia para a escola, já era uma menina que entendia e estudava muito. Eles daí era com o motor do moinho do Antônio Estieve, que é aquele moinho que está aí na foto. Daí era até 10 horas da noite. E era só ir na cidade, né? Só no povoado. Povoado. Uhum. A motora diesel era. E tu te recorda de outras famílias? Quem eram outras famílias que viviam junto com vocês, com os Gaboardi aí no povoado de Benjamin naquela época? Bem, olha, tinha o Jaco Zafari, o Isaac Kozer, os Capelari, Leo Domingos, Capelari, toda essa turma. Fontana também tinha, que tinha Nair Fontana, aí eu lembro um pouco delas. Tinha o Zanandrea, os moradores antigos. Quem mais que tinha? Kroll, que nós vendemos as terras para eles. Gracioli veio depois. Quem mais que tinha? Tinha aqui em cima, perto, Pedrebom, uma coisa assim. Mas não sei o nome dele. Ali também que tinha rodoviária, porque naquela época o ônibus passava de manhã, em torno das 8 horas, e voltava de tarde, aí, em torno das 5 horas. E tinha rodoviária que era os Tombini, que é ali onde agora é um capelari que tem uma casa, acho que de uma agropecuária, por aí. E ali na frente aconteceu um acidente com o meu irmãozinho, mas o caçula. Tombou a carroça e ele acabou falecendo. Bem ali era uma estrada mais alta e outra mais baixa, a carroça tombou. Aí era rodoviária. E lembranças de igrejas? Eu lembro da nossa lá no Morro, que a gente ajudava a arrumar a igreja, que era a Pierina, que mora lá onde mora teu pai, por ali. Como é que era o sobrenome? Josefina? Pierina. Não lembro o sobrenome. E a gente ajudava, não lembro o sobrenome, a gente ajudava. Né? Ela ajudava? Ela era zeladora da igreja e a gente ajudava. Pierina. Pierina. Ela morava onde? Ali onde que mora, ali, o pessoal para cá, de onde que mora teu pai, tua mãe ali. Onde mora o... Meu avô? É isto. Não me recordo. Gaspareto. Pierina Gaspareto. Gaspareto. Tá, ela era a zeladora daquela igreja. Ela cuidava daí, ela chamava. E tinha o sino, que batia o sino de meio-dia, e à noite a Ave Maria. Era bem legal. Tu pode repetir, Nilza, de novo a questão da zeladora? Sim. Daí a igreja era lá no Morro, uma igreja pequena, bonita, e a zeladora e quem cuidava era a Pierina Gaspareto, e ela tinha um pouco de dificuldade, né, porque tinha um pouco de idade. Daí de lá do Morro ela chamava a gente para a gente ajudar a arrumar a igreja. E a gente, era o que a gente queria, né? E o sino? O sino, então, era do lado da igreja, e batia o sino ao meio-dia e na hora da Ave Maria. E com relação a hospitais, se a pessoa ficava doente naquela época, como é que ela fazia para se tratar? A princípio eles recorriam a benzedores. Eu lembro que tinha alguns benzedores, né, por lá. Aqui em São Valentim também tinha um, que se dizia ser farmacêutico. Mas aonde é que eles recorriam? A Barão de Cotegipe, que tinha o Verne, não sei o nome dele, e em Erechim o Dr. Calef. Depois, e as coisas assim menos emergentes ou menos urgentes, né? Daí era lá na casa onde que é o Meneghetti agora, que na época era o Giacchini. Daí eles colocaram improvisaram um hospital que era o Dr. Aquilino. Não lembro do sobrenome dele porque eu sei que fui internada, mas eu era muito criança. E tu te lembra se a casa, essa é a casa atual do Meneghetti Não, ou era outra casa? Era outra casa. Era uma casa tinha 3 pisos, porque tinha, naquela época eles faziam aqueles porões altos, né? Daí tinha o porão, tinha onde moravam e em cima os quartos. Que morava o Giacchini lá. E era hospital também.
Isso tá aqui na foto também? Do Jaquini? Sim, sim. Essa? Uhum. Essa imagem aqui? Sim. Então esse aqui é o antigo hospital. É, o antigo hospital. Achei. Era aqui. O antigo hospital. Aqui, ó. Não essa aqui. Daí as doenças menos graves, ele atendia ali. Vamos usar essa imagem, a hora que vai falar do primeiro hospital. Era uma enfermaria, tipo uma enfermaria que tinha. Mas tinha um doutor lá, tipo... Eu já fiz. E ali depois passou... Pois é. Depois eu faço com o meu. Sim, viu? E depois ali funcionou também o dentista. Que quem era o dentista era o Antoninho Casagrande. Daí foi bem mais tarde. E outras igrejas, hospitais, num hospital depois, mais tarde, veio o doutor Salim aqui. Daí eu lembro, que quando ele esteve. E na opinião da senhora, quais eram as maiores dificuldades que o pessoal enfrentava? A mobilidade, o comércio, né? Era tudo, ou era cavalo, era carroça, né? Não tinha caminhões. As pessoas para passear, para sair, era a pé também, ou a carroça, ou a burro, a cavalo, né? Que tinha na época. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para as futuras gerações, para os seus netos, bisnetos, que mensagem a senhora gostaria de deixar? Bem, eu diria o seguinte, que prezem pela vida, porque ela é única, e que a honra e a dignidade do ser humano, ela se baliza em cima de dois pilares, os valores éticos, os valores sociais e morais e os princípios éticos e religiosos. Por que eu penso assim? Porque a juventude, as crianças de agora, eles estão vivendo uma realidade totalmente diferente da nossa, onde os meios de comunicação influenciam muito. A mídia, meios de comunicação, o celular, a criança vive com o celular, e esses programas, esses jogos induzem a esses jovens, a essas crianças, a sempre querer serem vencedores, não olhando os meios. Sempre tem uma ideologia atrás destes programas e deixam de lado os valores que nós temos, deixam de lado os princípios que os nossos pais passaram. Enquanto tudo é pronto, enquanto nós brincávamos, fazíamos nossos brinquedos, agora é tudo pronto, tudo comprado. Então isto, ele vem limitando a criatividade das pessoas. Eu acho assim, para enfrentar a atualidade, a realidade que nós temos, a família é a principal formadora do ser humano, acompanhada, ajudada pela escola. Tarefa difícil nos dias atuais, mas também não impossível. Então, assim, os pais não têm como todo momento estar com os filhos. Então, orienta, a escola complementa. Porque os meios de comunicação, muitos programas, né, estão tirando assim, como é que eu vou dizer, a fé, a crença em Deus, mostrando uma outra realidade de mundo. Muito obrigado, Ana Nilza.